Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 31, sob o título Os Povos Muçulmanos, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 197. Vamos nessa então? Então pessoal, os povos muçulmanos são os povos árabes ou islâmicos, que habitaram a Península Arábica durante milênios e estão lá até hoje. Esses povos fundaram a segunda maior religião monoteísta do mundo, o islamismo, que em número de fiéis fica atrás apenas do cristianismo, que é a religião que boa parte do ocidente professa. Assim como nós cristãos, que temos a história dividida em antes e depois de Cristo, os povos árabes ou muçulmanos têm sua história dividida em Arábia pré-maometana, que é o período que antecede o nascimento do profeta Maomé, e a Arábia maometana, que é o período em que nasce e vivencia o profeta Maomé entre nós aqui na Terra. Então vamos dividir esses períodos a partir de agora. A Arábia pré-maometana é o período em que os povos árabes ainda eram politeístas. Tinham cerca de 300 divindades, dentre as quais a Pedra Negra, a principal divindade dos povos árabes antes de Maomé. Seu grande centro comercial era a cidade de Meca. E em Meca ficava o Caaba, que era o grande templo de orações. As pessoas de todo o deserto da Arábia migravam, iam de vez em quando a Meca para realizar transações comerciais, compra, venda e troca de mercadorias. Nessa viagem, essas pessoas aproveitavam para visitar o Caaba. E no Caaba, visitar a principal divindade dos povos árabes antes do nascimento do profeta Maomé, que era a Pedra Negra. Tudo indica que essa pedra foi um meteorito caído do céu, que foi se apropriado pelos povos árabes, levado para o centro do Caaba e a partir de então passou a ser tido como um deus. Mais um dessas 300 divindades que os povos árabes cultuavam. Maomé nasceu no século VI depois de Cristo, por volta de 570. Sempre teve uma vida comum. Maomé, não, ao contrário de Cristo, não realizava milagres, não previa o futuro. Maomé teve uma vida normal. Foi um jovem normal, vivia do comércio ambulante e, aos 28 anos de idade, casou-se com uma prima viúva e rica, Hadidja. A partir desse momento do casamento com Hadidja, Maomé largou o comércio ambulante e passou a viver de orações e de visitas ao deserto, em peregrinações, em retiros. Foram 12 anos, entre os 28 e os 40 anos de idade, dessas orações e peregrinações para o deserto. Aos 40 anos de idade, Maomé alertou a sua esposa que havia, numa dessas idas ao deserto, recebido a mensagem do anjo Gabriel. É ele mesmo, aquele que veio para Maria anunciar o nascimento de Cristo, teria aparecido a Maomé no deserto da Arábia, dizendo que ele tinha a função, a missão escolhida por Deus, Alá, de implantar entre os povos árabes uma religião monoteísta, o islamismo. Então Maomé teria um desafio grandioso: fazer os povos árabes abandonarem essas 300 divindades, esse politeísmo, essa crença em vários deuses, e adotar o monoteísmo com a crença no único Deus, Alá. Maomé, sabendo que sua missão seria árdua, começou a pregar em Meca, sua cidade natal, o islamismo, a primeira religião monoteísta entre os povos árabes. Mas começou a sofrer perseguições. Por quê? Ele refutou essas 300 divindades, refutou a Pedra Negra, que era visitada por várias pessoas de toda a região árabe, e passou a pregar a crença no único Deus, Alá, que estava em outro plano. Maomé, perseguido pelas autoridades religiosas de Meca, teve que fugir. No ano de 622 d.C., Maomé fugiu de sua terra natal, Meca, para a cidade de Yatreb ou Medina, em 622. Essa fuga de Maomé, o profeta do islamismo, de Meca para Yatreb, que tornou-se Medina, é chamada de Hégira, o principal evento do calendário islâmico. É a partir daí que eles começam a contar o calendário islâmico, a partir de 622 depois de Cristo. Chegando em Yatreb, que logo tornar-se Medina, a cidade do profeta, Maomé morou 8 anos em Medina e converteu toda a população de Medina ao islamismo. Em 630, ele resolveu voltar para Meca para concluir seu desafio de fundar o islamismo na sua cidade natal, o principal centro comercial e religioso dos árabes. Chegando em 630 a Meca, voltando da cidade de Medina, Maomé chamou as autoridades religiosas para um acordo. O acordo era o seguinte: ele fundaria o islamismo, a crença no Deus único, monoteísta, Alá, e reconheceria a Pedra Negra como um amuleto sagrado.
Feito esse acordo, Maomé fundou o islamismo em Meca, finalmente, e resolveu escrever o livro sagrado do islamismo, o Corão, ou o Alcorão. Lá contém toda a doutrina islâmica. Crer em Alá como único Deus, orar 5 vezes ao dia em direção à cidade sagrada de Meca, ajudar os mais necessitados, jejuar durante o mês sagrado do islamismo, que é o Ramadã, e ir em peregrinação pelo menos uma vez na vida a Meca. Em 632, Maomé faleceu e deixou a religião islâmica como elo unificador de todos os povos árabes. Mas depois de sua morte, o islamismo se dividiu em 2 correntes. Os xiitas, que são mais radicais, acreditam apenas no Corão como livro sagrado e aceitam que apenas os descendentes de Maomé, o profeta, chamados de califas, possam liderar a religião islâmica. E os sunitas, os mais pacíficos, os mais flexíveis do islamismo. Os sunitas aceitam 2 livros sagrados, o Corão, escrito pelo profeta, contendo toda a doutrina islâmica, e o Suna, que é um livro escrevido após a morte de Maomé por seus discípulos, com toda a biografia do profeta. Daí o termo sunita, porque também acreditam no livro Suna como livro sagrado. Os sunitas também aceitam que qualquer pessoa que seja preparada pode sim liderar o islamismo, independente de ser herdeiro ou não do profeta. A religião islâmica, portanto, tem essas 2 correntes. Os xiitas mais radicais, que aceitam apenas o Corão e que os califas, os descendentes diretos do profeta, possam liderar o islamismo, e os sunitas, que aceitam o Corão e o Suna e que aceitam que qualquer pessoa que tenha habilidade de liderar o islamismo e que tenha conhecimento da religião, possa liderar a religião islâmica entre os povos árabes. Hoje, o islamismo é a 2ª maior religião do mundo, domina todo o Oriente Médio, o norte da África, a Turquia na Europa e alguns países asiáticos. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.